Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. Nós estamos juntos aqui e toda quarta a gente escolhe um tema para a gente refletir, pensar junto. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Obrigado, você que nos acompanha aí semanalmente, sempre fiel aqui. É por causa de vocês aí que nós temos trabalhado, nos esmerado aqui para trazer um conteúdo que tem um objetivo, te deixar mais parecido com Jesus. Então tem dia que eu tô aqui sozinho falando de um tema, mas tem dias mais felizes que eu tenho um convidado para a gente abordar um tema. E hoje eu quero conversar sobre cansaço, sobre sobrecarga, sobre ansiedade, sobre tudo que está acontecendo com a nossa geração e quais são as respostas de Deus para isso. Tem um amigo, grande amigo, que escreveu um livro sobre isso e a gente quer conversar mais sobre isso. Ele até está aqui comigo hoje porque ele vai participar da Semana Teológica, que provavelmente, quando está assistindo, já aconteceu, mas na Semana Teológica a gente também abriu uma nova turma para a formação Dizascope de Teologia. Então, se você quiser saber mais, estudar teologia com a gente, vou deixar o link na descrição aqui, beleza? Então vamos embora, podcast de hoje. David Lake. Douglas. Davi Lago. E aí? Obrigado por você estar aqui. É sempre uma alegria, meu amigo. Cara, que alegria. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente começar assim no nosso conteúdo. O que você anda fazendo assim hoje? Como é que tá a sua vida? Douglas, eu tô na fase de conclusão agora do doutorado. Ai, Jesus. Na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Isso demanda, né, muito esforço, é bem exigente, né, o curso. Mais da metade da minha semana é travado, dedicado aos estudos e também às atividades da monitoria, né? A nossa orientadora, a professora Mara, exige, né, bastante da gente ali nas atividades na graduação, acompanhando as aulas dela. Então, esse tem sido o bloco principal, a estação ali que nós estamos, Douglas. Qual do seu doutorado, o que você está fazendo? É sobre Direito e Cinema. Direito e Cinema? Direito e Cinema, né? A minha professora, ela é pioneira no Brasil no estudo do Law and Film, né? Um gênero de estudos já consolidado lá fora, desde os final dos anos 70, anos 80. E ela traz essa reflexão para o Brasil, então a gente está trabalhando dentro dessa linha. Muito bom, meu. Assunto para um outro dia. Exato, duas coisas que eu não sabia que se encontrava aí. Sim. Mas que legal. Muito bom, muito bom. E fora assim, né, eu percebo assim que a faculdade, desde a escola ela é assim, né, mas a faculdade, o mestrado, o doutorado, tem o aspecto do tema em si que você está trabalhando, mas tem um aspecto meio academia, né? Sim. Não é à toa que também é academia, no sentido de você vai sendo esticado, né? Você vai sendo uma carga ali que vai te deixando mais musculoso no intelecto ali, né? Exatamente, né? Até a própria etimologia, né? Ensinar, vem de insignare, de imprimir um signo, uma marca, um símbolo. Sabe quando sela, né, com um anel na cera? Entendi. Isso é ensino, ensinare. Olha só, não sabia disso. Então aí o ensino vem de imprimir uma marca no caráter, né? Não, lógico, né? Nós não estamos falando aqui da palmatória, a gente está falando o ensino vem com essa ideia, então ele emula a ideia de colocar um símbolo, de colocar uma marca na vida do aluno, né? E o doutorado tem isso, né? É um passo depois do mestrado, você literalmente vai sendo esticado, aprofundando, virando especialista numa área, relacionando com outras pessoas. Sim, outras ideias. Outros idiomas, é uma exigência, ampliação, né, dos idiomas. Até na prova de entrada, tive que fazer prova de inglês e italiano. Então, tudo isso vai ampliando o conhecimento e a prática de vida, né, Douglas? Muito bom. E aí você está no doutorado, eu vejo você viajando. Sim, aí a outra por toda parte, pregando o evangelho. A outra parte do tempo, continuamos, né, nosso trabalho de pregação da palavra, rodando o Brasil, ministrando para jovens, para adultos, famílias, pastoreando no meio do caminho as pessoas. Sim, que Deus vai te dar. É impressionante, assim, né, Douglas? Como quando Deus coloca. Hoje de manhã, antes de vir para cá, uma mãe me ligou, a pessoa me ligou desesperada, perdeu o filho, anteontem. Então a vida faleceu, né? Numa condição trágica ainda. Então, assim, essas marcas vão ficando no caminho também, né? Quando você tem esse chamado ministerial, olha, não adianta fugir igual Jonas, que o negócio é encarar de frente com a misericórdia de Deus. E sua casa,
Tamo bem. Marido de uma só mulher. Isso. Natália é minha primeira namorada, primeira noiva, primeira esposa, e pretendo ficar na Natália, né? A gente vai completar agora bodas de cristal, que é uma grande alegria, Quantos né? anos é? 15 anos. 15 anos. 15 anos. A gente já tá. Nós estamos juntos 19 anos, né? Muito bom. E aí, 2 anos namoro, 2 anos noivado, 15 anos casados. Maria completou 12 anos, tá Meu tocando Deus. guitarra, tá uma bênção. Esperta, desenhando, cheia de energia. Joga beisebol também. É mesmo? Sei que você é fã de basquete, né? Ela jogando softball. Softball. Jogando mulheres. softball. E vamos juntos. Então, por que eu tô perguntando tudo isso pra você, né? Porque você escreveu um livro, né? E lançou aqui com os nossos amigos da Mundo Cristão. Até o Renato, diretor da Mundo Cristão, tá aqui com a gente também. Pega leve. E hoje, talvez uma das frases mais faladas eu estou cansado, né? Eu tô muito cansado, eu tô sobrecarregado. E a gente tem visto termos que a gente não ouvia tanto, né? Como burnout sendo tão falado, né? A depressão, a sobrecarga, né? E eu tava lendo que nunca se teve tanto afastamento nas empresas do que tá tendo hoje por burnout, por ansiedade e tal. E você escreveu esse livro Pega Leve. E a pergunta que eu quero começar fazendo é: como que pega leve no meio de um doutorado de um pai e marido e que prega e aí recebe a notícia de um menino que faleceu? E como é que faz pra gente viver essa vida leve no meio de tudo isso, né, que a gente tá Vamos vivendo? lá, Douglas. Acho que o primeiro ponto que você levantou muito importante é uma constatação, né? Isso está sendo aferido por inúmeras estatísticas, a questão do esgotamento das pessoas, especialmente após a pandemia. Por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Brasil, mostra que 72% dos brasileiros e brasileiras não dormem direito. 72%? Não tem o sono adequado, tem algum tipo de distúrbio de sono. Meu Deus. Nenhum distúrbio psiquiátrico, o sono é normal. Ou dorme muito, ou dorme pouco. Então você já vê que mais de 2/3 aí da população brasileira não consegue, ao menos, dormir. Sim. A Organização Mundial da Saúde aponta sistematicamente, né, o avanço da ansiedade, ultrapassando pela primeira vez a depressão como a principal causa de atenção na questão da saúde mental. E o Brasil sendo a nação mais ansiosa do mundo. Então, esse é um primeiro ponto. Isso não é papo apocalíptico, isso não é uma... Sim. Isso é um fato. As pessoas estão, de fato, enfrentando esse momento. O porquê disso a gente pode debater depois. Muita raiz, é muita raiz, mas existe essa situação ao nosso redor, né? Afastamento também por síndrome, né, de esgotamento no profissional. Então, como pegar leve? Bom, nós, como cristãos, temos que retornar às escrituras. Sim. Porque aí, se um dos temas mais importantes é esse do equilíbrio, é impressionante que na primeira página da Bíblia já fala sobre isso. Sobre um equilíbrio entre trabalho e descanso, né? Sobre como que a gente vive numa sociedade onde a gente pensa que o descanso é algo que vem no final. O descanso como algo que eu tenho que fazer por merecer. Como e na prêmio. Bíblia, como um prêmio. Eu vou me matar e aí agora eu vou descansar. A Bíblia é o contrário. O ser humano, na narrativa de Gênesis, ele é criado no 6º dia. Ou seja, ele dormiu. Ele já nasceu no sexto. Olha que benção. Ele já nasceu sextando. No dia seguinte, o primeiro dia do ser humano, foi um sábado. Um dia consagrado. Um dia de deleite. Um dia santificado pelo próprio Deus. Um dia onde ele passou na presença de Deus. E desse descanso, ele partiu para cultivar o jardim. Partiu para o trabalho. Então, quando a gente volta à sabedoria milenar da palavra, e nós, como pessoas de fé, cremos não apenas um texto antigo muito sábio, mas a palavra viva de Deus para nós encontramos essas chaves, esses princípios, né, no ensino de Jesus, né? Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como? Aí ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus já começa a ensinar sobre humildade, entendeu? No mesmo texto que tem um convite, já tem um ensinamento. Olha, a humildade, o cultivo da humildade como uma chave de sabedoria para descansar. Então, claro, a obra é fruto de muitas lágrimas, de muita dor,
já também completando 20 anos de ministério pastoral. Ministério, 20 anos ordenado pastor, fora o tempo pregando já a palavra, que aí ultrapassa 20 anos. Então, depois também, já de 2 décadas, temos muito o que aprender ainda, né, Douglas? A gente, da mesma geração, a gente tem muito o que aprender, mas já são 20 anos atendendo pessoas e passando situações extremas pelo pastoreio, visitando pessoas no leito de morte, visitando famílias, sepultando jovens assassinados nas escolas, massacre em Suzano, massacre na creche Aquarela, em Saudade, Santa Catarina. Então, são vivências, né, que nos levaram de volta à Bíblia buscando esse conhecimento, respostas, né? E aí veio o convite do nosso querido Renato Flescher, né, pra gente colocar isso no papel, e graças a Deus tem abençoado vidas, a gente tem recebido um feedback bacana, Douglas. Muito bom. Tem um autor que é maravilhoso, né, e com certeza você já leu ele, que é o do Sociedade do Cansaço. Sim, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Ele é ele é sul-coreano, né? Sim. Sul-coreano. E na Sociedade do Cansaço ele faz uma análise assim, quase que profética, né? Assim, é uma capacidade de leitura, né, da nossa sociedade que é assustadora, né? E uma coisa que ele coloca lá, que eu achei interessante, é essa ilustração, né? Como o mundo estava, em sua maioria, com uma grande preocupação, né? Que era a fome. Então, as pessoas estavam morrendo no mundo, em vários lugares, por fome. Ainda existe, mas hoje, estatisticamente, o mundo está morrendo de obesidade. Sim. Então ele fala, um dia a gente morreu por falta, hoje nós estamos morrendo por excesso. Da sociedade negativa para a sociedade positiva. Exato. Ele fala, né? Ele fala de a gente morria pelo negativo, hoje nós estamos morrendo pelo excesso, né? Pelo positivo, né? E aí ele fala uma frase que eu fiquei muito tempo refletindo assim, né? Ele fala, e o problema não há anticorpos para gordura. Uhum. Então, quando entra aqui um vírus, né? O seu corpo fala, não, isso aqui é ruim, nós vamos matar esse vírus aí, né? A febre é uma forma, tal. Agora, quando entra um hambúrguer, ele não tem anticorpos para gordura. Não tem. E aí ele fala, isso é bom. Então me dá mais do bom, e a gente é morto pelo tanto de coisa boa, né? E é basicamente o que a gente tem vivido, né? Sim. Porque o emprego é bom, e estudar é bom, e família é bom, e pegar um ministério lá na igreja é bom. E aí quando você vai vendo, você tá morrendo por um monte de coisa boa, né? Então a pergunta é, de forma prática, Sim. como é que a gente poderia ir nesse caminho de pegar mais leve, né? E eu vi que você colocou coisas muito práticas aqui, né? Mas ainda, agora você falou do Chul Han. Vai. Chul Han fala da mudança, né? Ele chama paradigma bacteriológico, Exato, né? Que antes as pessoas morriam também por questão de bactérias, de vírus. Era uma sociedade imunológica. Imunológica. E agora ele fala que o maior problema são as questões psíquicas, né? Biopsíquicas, as questões psiquiátricas, né? É porque o mundo estava preocupado com a pandemia, né? Sim. E hoje você vê que a grande preocupação tem sido essa ansiedade, pandemia, burnout, né? Isso. E mental, ele, ele tem uma linha assim Foucaultiana, né? Ele tem toda uma leitura, um aparato teórico que permite ele falar esse excesso de positivação. Ele vai dizer, por exemplo, antigamente as pessoas tinham uma vida desenhada. Eu lembro até quando a gente era pequeno, assim, Douglas, tinha roupa de ir pra igreja. Você não tinha isso? As coisas eram escolhidas de antemão para cada um de nós. Tinha café, com açúcar ou sem. Hoje tem 200 tipos de café, exato, né? Exato. É café moído, mascado, é o café colombiano, é a intensidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoje é notas de não sei o quê e quer dizer... Eu fui num hotel que tinha menu de travesseiro. Quer dizer, então é isso que o Chul Han vai dizendo, que nós vamos chegando... Tá cansando, né? É essa sociedade do cansaço, que é tanta possibilidade. Então, sai de uma sociedade engessada, de controle, de uma sociedade disciplinar, para uma sociedade que a aparente abertura, liberdade é tão grande. Eu tenho tantas carreiras para escolher que eu fico perdido. E eu fico saturado. Eu sou sempre incapaz de me realizar, de tanto que eu posso fazer. Eu não consigo experimentar tudo. Não, e a pessoa fica atordoada. Um exemplo assim, prático, talvez todo mundo já viveu, eu tenho ali 1 hora, 2 horinhas para assistir alguma coisa. De repente, quando você vê, você gastou 1 hora tentando escolher, né? E não consegue assistir nada. E chega no final do tempo e não viu coisa nenhuma. Então, ele vai abordando sobre essa
pluralidade tão grande que deixa a pessoa desnorteada. Eu vou empreender, tá, mas em que área? Então ele diz que a gente sai de uma sociedade que, entre aspas, é disciplinarizada para uma sociedade do eterno endividado. Né? Ele tá vivendo a crédito, ele tá sempre querendo provar alguma coisa. Então, assim, é interessante essa leitura da Bíblia com o tempo, Exato. né? Porque nos ajuda a ver a atualidade da palavra. Então, na obra, nós reunimos 10 princípios práticos, todos eles são práticos, que podem de alguma maneira auxiliar. Eu procuro, obviamente, praticá-los todos na minha própria vida, né, Douglas? E o livro abre com um muito importante que é desabafe, lamente e chore. Ok. A Bíblia fala muito sobre desabafo, lamento e lágrimas, né? Como uma das maneiras que Deus nos fez com canais lacrimais. Não à toa, né? A ciência explica a importância das lágrimas, né? Existem estudos, eu coloco no livro, de as pessoas gostam mais de você quando você chora. As pessoas que estão perto de você, desperta o choro de um bebê, você olha, desperta uma comoção, uma empatia instintiva no seu. Há uma conexão. A pessoa até, quem tá perto de quem chora, recobra o ânimo. É uma coisa biológica, impressionante. Só que nós sabemos que as origens disso são espirituais, sobretudo, né? Então, Jesus chorou. Né? Então a gente vê que Jesus tinha o hábito de orar. Jesus acordava mais cedo para abrir o coração dele com o Pai. Nós temos vários momentos no Novo Testamento que mostram Jesus em profunda comunhão com o Pai. E nós, muitas vezes, esse é o nosso problema, Douglas. A gente começa e termina o dia com o telefone na mão, não fazemos uma oração, não desabafamos nada para Deus. A pessoa que não desabafa, Douglas, das duas uma. Ou ela implode ou ela explode. Okay. Já viu? Tem gente que começa a explodir. Você não desabafa, nunca você tem um tempo pra tirar aquele... O que é desabafar? Tirar o lixo emocional, abrir o coração, né? Despejar da sua alma aquilo que tá fazendo mal, muitas vezes. Pensamentos confusos. E aí você não desabafa nunca com um amigo, com Deus. O que você faz? Vomita suas insatisfações com quem não tem culpa, muitas vezes. Maltrata um cliente, um colega, alguém da faculdade, alguma pessoa na rua que não tem absoluto... Ou a pessoa implode. Vai guardando, vai acumulando. Tem gente que não fala, não é ríspido, mas de repente a pessoa implode internamente. Pensamentos de autodestruição. Alergia, né? Alergia, aumentando. A pessoa não consegue dormir. Então, o desabafo, tem um livro na Bíblia, Lamentações. Uau. Lamentar é diferente de reclamar. Então, né? essa pergunta. Porque eu sei que você tem um livro Um Dia Sem Reclamar. Porque lamentar é uma bênção. Como é que você falou para num livro pro pessoal não reclamar e nesse aí você começa falando lamentar? São conceitos diferentes. A reclamação na Bíblia é um pecado, é a murmuração. Ok. É aquela pessoa que simplesmente, de um modo cínico, começa a questionar. Foi por falta de túmulo no Egito que você trouxe a gente para morrer no deserto, Moisés, né? Os discípulos acordando Jesus, Jesus, você trouxe a gente para tempestade e não se importa com a gente aqui agora. Isso é murmuração, né? A murmuração impediu o povo de entrar na terra prometida, é um pecado. Seríssimo. Agora, o lamento não. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de lamentar. O lamento é a resposta natural de quando você está triste, pesado. Então você precisa... Tem os salmos de lamento. Na cruz, Jesus não ficou rindo. Ele, Deus meu, por que me desamparaste? Cumprindo e citando o Salmo 22, que é um salmo do gênero de lamento. Então eu acho muito bonito esse Jesus. A gente olhar para Jesus, como que Jesus... se Jesus tinha esse hábito, quanto mais nós. Ele orou, ele chorou na morte de Lázaro, chorou em Jerusalém. Em Hebreus fala que ele orava, continuamente chorava em alta voz, diz isso lá em Hebreus. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, os profetas choram, os sacerdotes choram, os reis choram. Nos evangelhos, o Todo-Poderoso chorou. Meu Deus. Jesus chorou, né? A gente vai falar de teologia na outra vez, mas o Orígenes não ousou dizer que são as lágrimas de Deus, as lágrimas do Todo-Poderoso. Jesus chorou, o Senhor chorou. Meu Deus. Então,
esse talvez é um caminho para algumas pessoas, que a gente vive também numa sociedade de aparência, né, Douglas? E a pessoa não tem ninguém para se abrir. E tem gente também que se abre com todo mundo, menos com Deus. A pessoa fala... Eu tenho uma vizinha que conversa com as plantas. Então ela conversa com a samambaia, conversa com a jiboia, reclama com a orquídea. É gente que conversa com as paredes, com a Alexa, né? Alexa, toca a trombeta do Apocalipse. E conversa com o cachorro, com o papagaio. E não faz uma oração. Então... essa é uma prática de pessoa que você quer ficar mais leve, incorpore na sua vida a prática do lamento, a prática de chorar. Se os nossos olhos estão secos, às vezes é porque o nosso coração está um deserto, né? Nosso coração está seco, né? Lágrimas quentes não saem de corações frios. Então, tem uma questão espiritual, muitas vezes, de você se colocar diante de Deus, aprender a desabafar, com conselheiros também, pessoas mais maduras. Como que é importante, né, você ter pessoas que você pode confiar, ter mentores na sua vida, não ser uma pessoa sozinha. Então, Douglas, eu coloco uma frase assim, né, no primeiro capítulo: há coisas que nós só enxergamos com os olhos molhados. Uau! Né? Existem situações na nossa vida que nós precisamos passar por esse quebrantamento. Bem-aventurados os que choram, deles é o reino dos céus. A gente vive muitas vezes numa correria, num frenesi, num ativismo febril, que a gente... não vou parar para lamentar, não vou parar para... não tenho tempo para desabafar, o que é um erro. Isso vai estourar, né? Eu vi uma colega que chegou uma vez e falou assim: a minha amiga burnoutou. Ela falou... burnoutou. Por quê? Ela burnoutou, ela pifou. Você não precisa passar uma estafa para aprender a importância de lamentar. Então esse é um dos conselhos bíblicos. Muito bom. Seria de certa maneira, a nossa prática de tirar o lixo, né? A gente, todo dia, ou cada 2 dias, você vai ali, você junta tudo. E vai colocar, vai reciclar, vai jogar fora. Você aquilo ali vai acumular, né? Vai acumular doença, vai acumular sujeira ali, né? Não tem erro, vai acumular. Né? Por isso que tem os salmos de lamento. Nos ensinam até como lamentar. Na antiguidade, existe um estudo do Oscar Cullmann comparando a morte, né, de Jesus com a morte de Sócrates. A Adela Collins também, uma biblista contemporânea, sempre comparam, porque Sócrates é o ideal da morte nobre. Quer dizer, ele é condenado injustamente à morte e condenado a beber o cálice de veneno, o cálice de cicuta. E os discípulos de Sócrates estão chorando na cena que Platão registra no Fédon, e aí ele vai e toma e morre calmamente. Então, assim, esse era um ideal filosófico da morte do sábio, né? Resignado da morte. Jesus não, né? Jesus agonizou na cruz. Ofereceram vinagre para ele, ele virou o rosto, ele chorou, ele no Getsêmani, ele sangrou, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Mas, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Cristo dignifica as nossas lágrimas. A nossa tristeza também é para a glória de Deus, né? As nossas lágrimas também são para a glória de Deus. Então, muito desse falso evangelho que exclui essa dimensão da vida, nos desumaniza. Quando você não chora, você não lamenta, você não desabafa, você é um robô, você é uma inteligência artificial. Você, quer dizer, você é mais santo que Jesus, então você é melhor que Jesus. Jesus agonizou, Jesus dignificou a nossa tristeza, entendeu? Mostrando o caminho para nós. Por isso que bem-aventurados são os humildes de espírito, são os que choram, são os mansos. Então o cristianismo nos ensina um modo de encarar até mesmo esses momentos, Douglas. Eu tava um dia na rua evangelizando e tal, eu lembro que eu tava até junto com a Val, e aí a gente parou, um senhor tava bêbado, né? Tava embriagado. E a gente falou com ele e tal. E aí a gente parou e falou: poxa, né? Por que você tá fazendo isso com a sua vida, né? Aquela, né? Tentando trazer um pouco de consciência ali pra ele. Aí ele falou assim: ele falou uma frase muito boa. Ele falou: a bebida é o cobertor que me aquece na minha vida fria. Né? E Provérbios, né? É isso. Aqueles que estão tristes, tomem o vinho para esquecer dos problemas, tá lá. Ele tava dizendo isso. E aí eu tava, e pra gente, né, escandaloso, né, alguém que se entregou ao vício do álcool como uma forma de fuga. E de fuga de uma dor, né? Porque não conseguiu levar ao Senhor, não teve outras formas, e ele encontrou ali no vício... Anestesiar a dor.
Mas nós estamos fazendo isso, né? Com o nosso, principalmente com o entretenimento, talvez com o nosso vício no esporte, no futebol, o nosso vício no jogo, agora tem aposta e várias coisas, que é aquela forma de, ao invés de lamentar as dores que existem, né? Olha esse meme aqui. Experienciá-las, uma constante fuga. Uma constante fuga. Uma constante fuga. Só que tá lá, né? Tá lá. Não deixou de existir. É encarar aquele momento, refletir naquele momento, assentar o coração, né? É muito forte o que você falou, essas fugas. Por exemplo, você sabe, eu gosto muito de entretenimento, de ver filmes, de cultura assistir. Pop e Sempre tal. gostei disso. É muito, mas tudo no seu tempo, para tudo tem o seu momento. Exato. Né? Por exemplo, a pessoa ficar num costume mórbido de emendar infinitas séries uma atrás da outra, muitas vezes é porque a sua própria vida carece de sentido. Uma fuga. E deixa de ser saudável, entendeu? Deixa quando você tá anestesiando o seu cérebro, e virou uma fuga. Muito bom. Agora, beleza. Então, lamentar, chorar. Essa é uma das portas de entrada ali. Pra uma vida mais leve. Pra gente pegar leve. Tá? Mas o que mais você daria de dica prática, assim, que você colocou no livro? Outra conjunto de ensinamentos da Bíblia é a respeito da humildade. De reconhecer as limitações que nós temos. O orgulho é pesado, então. O orgulho é pesado. Eu descobri na pesquisa para o livro que a palavra em hebraico para orgulho, que aparece repetidamente em Provérbios, por exemplo, é a palavra, a ideia é a mesma palavra da água que está fervendo e quando ferve ela transborda. Esse é o orgulho. Olha só. A pessoa tá tão cheia de si que ela esparrama pros outros. Ela começa a se impor. Ela começa a se impor pros outros. Então é a mesma. O hebraico tem muito dessas. Trocadilhos inteligentes, né? E que. Muito imagéticos, sugestivos. Quer dizer, o orgulhoso como essa pessoa que não cabe dentro dele. Ele se esparrama. Isso é muito pesado, né? Você viver assim, você viver com esse narcisismo, esse individualismo, essa necessidade, né? Paulo fala, ele proclama lá, olha, por acaso nós ainda queremos agradar as pessoas, aos homens, né? No início da carta aos Gálatas. Então a humildade, como Jesus mesmo se autodefiniu em termos de humildade, é extremamente libertadora, né? Você reconhecer, peraí, e tem coisa que é pra mim, tem coisa que eu vou batalhar. Agora, isso aqui é uma loucura, isso aqui é um delírio, isso aqui não é... Às vezes isso aqui não é pra mim. E tem gente que morre sofrendo, morre numa ilusão fabricada, entendeu? Uma coisa é você ter fé e esperança, a gente pode falar sobre isso. Outra coisa é você se achar, né? De Richard Baxter falava assim, se Deus não tolerou um anjo que se encheu de orgulho, que dirá de uma pessoa? Né? Então você vê muitas pessoas sofrendo também com uma vida pesada por causa do orgulho. A pessoa não reconhece quando está errada, não entende os seus próprios limites. Uma coisa bonita também é assim, que a humildade, ela explode, né, na sua plena exuberância em Cristo. Sim. Que sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar, mas esvaziou-se. Né? A humildade de Cristo, quer dizer, assume a forma de homem. Servo, até a morte de cruz. Isso é muito bonito, Douglas. Por quê? Deus não pode exaltar-se a si mesmo. Ele é Deus, ele é perfeito. Santo, santo, santo é o Senhor. Né? Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é autoexistente, ele é todo poderoso, todo glorioso, todo vitorioso. Então, não há possibilidade de Deus. Ele é Deus. Não dá para subir mais. Mas Deus, ele pode se humilhar. E ele fez isso em Cristo Jesus. Então, o Novo Testamento, ele zera a teologia, por assim dizer. Não tem o que dizer. Depois disso, não tem o que dizer mais. Não tem o que dizer, Paulo fala, né? O amor dele nos constrange, nós ficamos constrangidos. E Jesus diz, então, viva uma vida leve, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade é também uma chave para uma vida mais leve, né? Não com esse peso da petulância, da arrogância,
de pessoas, essa modinha, não sei se você viu, Douglas, o cara casa com ele mesmo, já viu isso? Nossa, tá na moda, soligamia, cheio de meme, né? A pessoa vai e casa com ela mesma, entra no casamento com ela mesma. É muita falta que fazer, né, Douglas? A pessoa tá muito cheia de si, ela vai, casa… Ela tá com o vestido ela entra com ela mesma, e as pessoas ainda vão nisso daí, não tem valor jurídico nenhum, mas a pessoa perde tempo com isso. Quer dizer, eu não sei se é brincadeira, se é crise das pessoas fazer isso, se é modinha, mas eu até recebi depois uma mensagem do William Douglas mostrando uma dessas pessoas que divorciou dele mesmo, né? Então, a pessoa é tão chata e tá cobrando pensão. A pessoa é tão chata que mora sozinha e foge de casa, né? Diz que é o cúmulo da chatice. Então, nós não podemos ser essa pessoa. Você vira um peso pra você e pros outros. Você tem que ser uma pessoa mais leve, uma pessoa… Aí vem uma outra coisa que emenda nessa, que é o senso de humor. Uhum. O senso de humor. Rir de si mesmo é uma bênção. A gente falou aqui do tempo de lamentar, de chorar, mas é o tempo de rir. Ao tempo de celebrar. Né? Jesus falou sobre isso. Quando você ri de você mesmo, não se leve tão a sério. Tem gente que se leva a sério demais. Meio que uma síndrome de Bob Dylan, né? Não dou entrevistas, né? Sou um gênio incompreendido, sou isso, sou aquilo. Não. Nós temos que ser pessoas mais sociáveis, mais leves. Deus também nos deu a capacidade de dar risada, de dar um sorriso, né? Jesus falou pra gente olha pros pássaros, olha pro lírio do campo, enchendo a nossa alma de beleza, entendeu? Essa é outra chave para uma vida mais leve. A pessoa só vê gente reclamando, gente ficando brava. Você vai ficar insuportável, você não tem nem o que falar, você não tem nem o que passar, você não contempla. Às vezes, Douglas, eu tô ficando insuportável de chato em casa, minha esposa me expulsa, ela falou, vai pro MASP ver um quadro, sai daqui. Aí eu vou lá, fico na frente de um quadro do Monet, fico parado até acalmar, vejo um quadro do Van Gogh que tem lá, aí eu acalmo, volto pra casa, é outra pessoa, porque eu acalmo. Você vê, olha o salmista, Salmo 8, né? Eu olho os céus, né? E me pergunto, né? Que é o ser humano para que se importe com ele, né? Quando eu fico a contemplar os céus, obra das suas mãos, que é o ser humano? Então, duas coisas que nós não fazemos mais hoje em dia, né? Contemplar e refletir, pensar, raciocinar a partir da contemplação. São inúmeros conjuntos de ensinamentos bíblicos sobre isso, né? Alegria é fruto do Espírito Santo. Sim. Eu não confio numa pessoa que não comemora um gol, Douglas. Entendeu? Ou a cesta do basquete. Aprender a brincar, a divertir, não perder. Jesus falou pra gente não perder a singeleza da criança. O que é o legal da criança que a gente tem que manter? Essa curiosidade, esse entusiasmo pela vida. Eu te cortei, você ia falar. Não. Isso é muito forte. Eu fiquei assim… uma coisa que eu queria falar, que você até comentasse do orgulho, o orgulho também tem muito a ver com essa necessidade de controle, né? Sim. O orgulhoso, ele quer controlar marcar todas as coisas, né? Então, eu quero estar no controle, né? Então, Lúcifer era isso, né? Eu quero sentar nesse trono aí, né? Eu quero controlar, né? E como é pesada a vida quando a gente aprende de forma errada, né? Que a gente precisa estar no controle, né? E aí eu vejo que o texto, Jesus está propondo exatamente isso, né? Eu gosto muito desse texto porque ele fala assim, ó… toma sobre você o meu jugo, né? E o jugo é aquele, para você que não sabe, é aquele instrumento que era colocado para dois animais andarem juntos, né? Então eu colocava os dois bois ali para arar a terra, então tinha esse negócio de madeira que ficava nos dois pescoços para eles andarem juntos, né? E aí é legal o detalhe do texto que não me convida para pôr o pescoço no seu jugo. Jesus não tá falando, pega o seu peso aí, eu vou pôr o pescoço junto com você. Não, ele tá dizendo, coloca o pescoço no meu. Ou seja, eu não vou andar no seu ritmo, porque hoje tem muita gente tentando chamar Jesus para andar no seu ritmo. Sim. Se eu venho abençoar tudo que eu tô fazendo aqui… E ao contrário, sigam-me, né? Jesus falou, sigam-me, né? E eu vou transformar vocês. Eu vos farei pescadores de homens. Só que aí tem um problema, né? Porque agora ele controla. Sim. Ele tem a agenda. Né? Sim. Ele tem o ritmo. Sim. Antes de orar, venha a nós o teu reino, temos que orar que o meu reino se vá, né? Exato. Então… essa imagem é muito importante. Quando Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Então, é uma metáfora de um animal
né, com 3 características. Primeiro, ele tá cansado, exausto. Ele já não tem forças mais. Ele não só tá exausto, ele tá sobrecarregado, carregando um peso que ele não tem Além da capacidade capacidade de carregar. E terceiro, esse animal está desorientado. Então Jesus opera uma completa transformação nesse cenário, né? Quer dizer, traz direção, vinde a mim e eu vou dar descanso. Olha, Jesus oferece esse descanso para nós. Só que esse descanso não significa que eu vou viver agora do meu jeito, eu vou viver conforme Cristo. Então tome o meu jugo. E é legal que Jesus era carpinteiro, então ele sabia bem, tem um duplo sentido aqui, né? O meu jugo é suave, o meu jugo é leve. E é leve, porque assim, eu não sei se você já ajudou alguém a fazer mudança. Já ajudei. E aí você vai lá e o pessoal, vamos pegar o tanquinho, né? Que já é o pior tanquinho ali, a geladeira. Né? Vamos pegar. Aí, de repente, tem 3 caras fortes lá. Aí você só põe a mão do lado e vai embora. E vai embora. Ó, tô ajudando. Mas na verdade, você tira a mão. Na verdade... E aí, quando tem Deus com o pescoço lá e você põe do lado, né? É leve, né? É interessante que, por outro lado, Jesus fala que os fariseus colocam sobre vocês jugos pesados que eles mesmos não carregam. Às vezes, você é um fariseu de você mesmo. Às vezes, você está colocando sobre a sua própria vida um jugo, um peso. Então, a humildade tem a ver com isso, com essa quebra desse orgulho, essa quebra dessa prepotência. A gente acha muito errado as coisas, sabe, Douglas? Nós não escolhemos nem existir. Então, assim, vamos baixar a nossa bola. Nenhum de nós escolheu sequer. Você não escolheu existir, você não escolheu onde você nasceu, o dia que você nasceu. Então a vida é um dom, a vida é um presente, a vida é uma dádiva. Então a graça é o ponto de partida da existência. Por isso que Paulo vai dizer Romanos 1, né, por causa da ingratidão, né? Deus então nos entregou suas próprias paixões. Viraram as costas para o Criador, que é digno de honra, de glória, para adorar os seres criados, mais de quadrúpedes. E aí, quando vê, o homem está adorando os animais ao invés do Criador, a criatura. Então, você vê que a gratidão, a ingratidão, a humildade, o orgulho passam por aí. Muito bom. Agora, achei muito legal os temas que você foi colocando, né? E, de novo, gente, o que ficou maravilhoso nesse livro é que Davi foi extremamente prático. Então, você vai pegar cada um dos 10 princípios para você aplicar. Então, a gente falou aqui do desabado, do lamentar, de você ser mais humilde. Mas aí uma coisa assim, muito importante, você colocou, foi de você criar esses ciclos, né? Ciclos de descanso. Ciclos de descanso, porque isso tá lá, de novo, desde o Gênesis. Sim. E na lei, né? E na lei. É tão impressionante essa questão do descanso, que o maná não podia ser colhido para o dia seguinte, menos sexta. Sexta-feira, ele podia guardar o maná e, miraculosamente, o maná não estragava no sábado. Mesmo no deserto, Deus ensinou o povo a aprender a confiar nele e descansar. Então, o descanso não é algo que a gente encaixa, é algo que... Não, ele faz parte da espiritualidade. Mas dá trabalho descansar, né? Dá trabalho. Hoje em dia dá trabalho. Porque a gente fica pensando, a gente confunde, né? Que o descanso, a inatividade é uma coisa ruim. Claro, tem uma frase que eu não gosto, que é o trabalho dignifica o homem. Mais ou menos. O trabalho enobrece o homem. Porque nós já temos dignidade em Cristo. Né? Então é um ajuste simples, mas que faz diferença. Importante. Porque tem gente que entra numa mentalidade legalista que acha que ele vai ter dignidade. Não, todos nós temos dignidade em Cristo Jesus. Somos criados. A pergunta é, o que você vai ser quando você crescer? A imagem e semelhança de Deus. O que você vai ser quando crescer, né? Você tá falando pra adolescente. Você não é nada, Você não é nada ainda, você tiver uma profissão. Você é um nada. Aí, ó, exatamente. Então, o trabalho, claro que o trabalho enobrece o homem, honra quem honra. Mas é importante fazer essas distinções hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? Então... Agora, é necessário estabelecer um ciclo, né? Exatamente. Rotinas são uma bênção. Por quê? Várias razões. A rotina... muitos jovens, principalmente, pensam que rotina é uma coisa enfadonha, é uma coisa repetitiva. Não. Uma rotina inteligente é uma bênção. Primeiro, você se torna uma pessoa que organiza os seus fluxos de energia. O que é gerenciar o tempo? É gerenciar a energia. A nossa energia é limitada.
Então, quando você tem que estabelecer uma rotina compatível com os seus ciclos de energia, você tem que se dar o tempo de reação e de descanso. Uma rotina bem elaborada te torna perito em algo, né? A prática leva à perfeição, diz o provérbio popular. Então, quando você tem uma rotina, você vai fazer aquela coisa ali. Então, você aprende a descansar, aprende a trabalhar, aprende a estudar, aprende... Entendeu? Isso vai entrando na sua rotina, você vai ficando perito naquilo. Você perguntou no começo, como é que você consegue fazer tanta coisa? São rotinas que a gente foi aprendendo a montar em casa. Eu, a Natália, a Maria, você monta uma rotina. A rotina vai te dando... A rotina permite você moldar bons hábitos, né? Os bons hábitos vão moldando o seu caráter. Então, criar ciclos de descanso, o descanso não cai pronto do céu. Não, você fala, não, quando acontecer... Não. Deus, ele estabeleceu um princípio que é a solução para nós. Mas, por exemplo, eu nunca vi um médico ligar pro paciente, tá na hora de tomar o remédio. Não existe esse médico, né? O médico, ele já fez o diagnóstico, ele já passou os remédios, você tem que tomar o xarope, comprimido. Ele não vai ligar a hora, tá na hora, de 3 em 3 horas eu vou ficar... Ele não vai ligar, você que tem que ir lá e assumir essa responsabilidade de se organizar. E muitas vezes a gente fica esperando que alguém vai organizar nossas férias, na vida adulta principalmente, né? Se você não aprender a organizar as suas férias, tempo com a esposa, tempo com a família, tempo de solitude você com Deus, né? Jesus, ele não abria mão do tempo dele com o Pai. Né? Era um hábito na vida de Jesus. Lucas 5,16. Jesus tinha o costume de se retirar para lugares solitários e orar ao Pai, e orar. Então, esses ciclos de descanso são chave, Douglas, são chave. Dormir bem. Dormir é um ato de fé também. Né? Descansar. Em paz me deito e logo adormeço, né? Que Deus possa restaurar o sono de quem não está conseguindo dormir. Que você pegue sono nesse podcast, já é uma bênção na sua vida. Gente que não consegue dormir. No meio, vai dormir no meio do podcast? Tá bom, né? Aí depois a gente escuta de novo. Sucesso. Eu brinco, né, que quando a gente casou, eu e a Val, ela não dormia quando eu tava dirigindo, né? Então às vezes a gente tava pregando em algum lugar, voltava dirigindo 1, 2 horas da manhã, e ela lá, e às vezes ela tava exausta, então assim, ela dava aquelas cochiladas, e acordava, tudo bem, né? E ela não, eu falava, pode dormir, descansa, tal, mas por que ela não dormia? Porque não confiava em quem tava no volante. Sim. E agora, passado alguns anos, ela dorme tranquila, porque entrou fé no coração dela. Então, eu brinco que dormir é uma das formas materializadas mais poderosas de fé. De fé. Sim, você está completamente... Eu sei quem está no volante. Você está completamente vulnerável, né? Jesus falou, entra pro teu quarto. O que a gente faz no quarto? O quarto é o lugar da intimidade, é o lugar que você dorme. Quando você dorme, você está vulnerável. Davi fala pra Saul, eu poderia te matar, mas arranquei sua roupa aqui, olha só, não te matei. Quer dizer, você tá vulnerável. É uma das imagens da morte. Então, quando a gente trabalha muito durante o dia, a gente cai na cama, o que a gente fala? Morto. Tô morto, né? Porque literalmente a gente tem uma mini morte e uma ressurreição na outra manhã. Então, assim, dormir é muito bom. Desligar o telefone, entendeu? Não ser a sua última coisa a fazer e a primeira a acordar, o telefone. Deixa o telefone fora do quarto. Acalme a sua mesa de cabeceira. Não deixa ela confusa. Deixa ela ali com um livro que você está lendo, uma Bíblia. Entendeu? Acalme a mesa. A mesa é muito importante para a saúde mental. O momento do sono ali. E tudo isso está na Bíblia. Tudo isso. Ninguém está inventando a roda. É que a gente insiste em desobedecer. Nossa, mas então, ciclos. Hoje, né? Hoje, o dia que nós estamos gravando aqui, Davi, como eu disse, veio para participar da Semana Teológica que a gente está fazendo. Então, hoje de manhã, eu acordei as crianças para ir para a escola, aí eu fui pregar no evento do meu pai, que é a Batalha de Todo Homem. Então, ministrei lá de manhã, eu voltei, fui para academia com a Val, busquei as crianças na escola, aí gravei um podcast antes de você chegar, tô gravando esse, depois nós vamos para live. Próximo. Entendeu? Então, assim, foi um dia intenso. Agora, é isso que você tá falando. Eu aprendi a fazer essa gestão. Amanhã, eu não tenho nada. Isso. Então, amanhã eu sei que eu vou poder dormir até um pouco mais e tal, e ter essa recuperação, para depois a gente começar de novo e fazer. Então, é necessário você ir se conhecendo
e aprendendo. Então eu não posso marcar 2 dias assim. Eu não consigo 3 dias assim. Então você tem que aprender a criar esses ciclos saudáveis, né? Na sua vida. Porque não tem problema um dia se trabalhar mais. Não, né? sim. Paulo fala, eu trabalhei dia e noite, né, pros Tessalonicenses. Existem momentos e momentos na nossa vida. Tem o dia mal, tem o dia, um dia de dificuldade, um dia que nós vamos passar uma noite em clamor. São momentos de sacrifício. Agora, a vida é insustentável nesse ritmo. Exatamente. Agora, você colocou uma outra parte aqui, que eu tô assim, muito esperançoso e feliz que a igreja tem despertado, né? Você falou, cuide do corpo. Sim. Então, o que tem a ver o pegar leve com o corpo? Tem tudo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Exato. Então, eu fiquei muito doente do esôfago. E aí, como a gente vai chegando nos 40 anos, também tem que... Pifando as coisas. Vai pifando tudo, trabalhando, vida de pastor, não tem horário pra nada. Tudo é urgente. Tudo é urgente, né? E aí a gente cuida de todo mundo. E aí, às vezes, tem um tempo pra você cuidar de você. Aí você arruma alguém pra cuidar. Meio que foge, às vezes, de cuidar de si, né? E isso temos que virar essa chave, né? Temos que virar essa chave. Por quê? Como que a gente vai enfrentar os desafios se a gente não estiver bem alimentado, né? Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, de pão também vivemos, né? Precisamos de uma alimentação. Orar antes de comer te coloca diante de uma consciência, até do paladar. Vou experimentar essa comida. A gente come as coisas muito sem pensar, muito no impulso, muitas vezes, né? Jesus, eu citei aqui, quando deram fel pra ele, ele não comeu. E a gente tá comendo fel, a gente tá comendo comidas podres, entendeu? Como conforto, muitas vezes. Então, assim, não é que você vai virar o João Batista, comer gafanhoto e mel silvestre, né? Jesus, ele participava dos banquetes, participava, mas degustar, entendeu? A gente vive numa questão tão... muito sentado. Existe uma pesquisa que eu pus no livro que ficar sentado é o novo tabaco. É o assassino silencioso de uma geração. É o assassino silencioso de uma geração. Então fala de novo. Ficar sentado... É o novo tabagismo, é o novo tabaco. Igual o cigarro matou muita gente de câncer, e isso é um hábito que mudou drasticamente na nossa geração, desde estabelecimentos que não permitem fumar mais, hotéis que são livres de cigarro. Tem uma conscientização maior hoje a respeito disso, a despeito do vape e tudo, mas não é como antes, lembra? Filmes antes, as pessoas eram uma chaminé. As pessoas fumavam no avião. Né? No avião. Os desenhos animados fumavam para as crianças. Então, isso mudou. Você lembra um chocolatinho que era um cigarrinho? Tinha um chocolatinho de cigarro, né? E é uma coisa muito, muito anos 90, isso, anos 80. Né? A gente acha, é um absurdo hoje, né? Exato. Aí, a reportagem diz que o que tá matando silenciosamente muitas pessoas hoje? Ficar sentado. Quer dizer, não caminhar, não praticar um esporte, não... caminhar é a coisa mais simples que tem. Caminhar, dá uma volta no quarteirão, anda na esteira, é uma coisa Vai na simples. padaria, né? Diz que Jesus de manhã acordava, de madrugada ele se levantou antes do sol nascer, ele saiu de casa e foi para um lugar deserto. Até Jesus caminhava de manhã, né? Ele caminhou e foi orar. Então, ficar sentado no computador, a gente fica muito tempo vendo filme, sentado, e aí compromete tudo o nosso organismo, as articulações, pressão. Outra coisa, contato do corpo com a natureza é importante. Pôr o pé na terra, você acalmar. Vários estudos mostram isso hoje, que o sistema imunológico melhora em contato. Então, quem está muito em ambiente urbano, é muito importante ir para o campo, é muito importante visitar um parque, um bosque, não ficar muito períodos sem estar perto da natureza. Nossa, é muito forte. Então, é um conjunto, tem muito estudos rico. bem claros, né? De quanto mais que a Bíblia próximo fala, à natureza, mais saúde mental, né? mais saúde mental. Mais saúde mental. Então, por isso que... Tem modelos lá no Japão também, né? Hábitos, igual, por exemplo, muito comum na América Latina, a siesta. Dar uma cochiladinha, 10, 15 minutos depois de comer e voltar pro trabalho. No Japão, eles têm costumes semelhantes de andar nos parques. E aí tem estudos acadêmicos feitos sobre isso, baseado em evidências de como que esses hábitos é mais saúde mental, emocional desses trabalhadores que vão para um bosque com regularidade do que quem fica enfurnado num lugar emparedado, sem verde, sem levantar do lugar. Então,
E é doido, assim, a gente vê que… eu creio que se a geração de 100 anos atrás ouvisse algumas coisas de hoje, ela ficaria assim, abismada, né? Que, por exemplo, hoje você tem que falar pra pessoa pôr o pé na terra, né? Sim. Assim, e a pessoa, e nós, acontece com a gente, passar períodos grandes sem ter relado na terra de verdade. E tem que aterrar, né? E aí você começa a dar choque nas coisas. Eles usam porque tem o dos íons e tudo mais. Isso, nem eu é a minha praia. Mas você imagina, você tem que falar pra alguém, pisa na terra. Pisa na terra. Só de você pisar, você vai acalmar, organiza, né? O corpo. Então… Agora, uma coisa que eu acho linda, assim, de a gente ver a Bíblia é genial, né? Saiu um estudo que a coisa… Que contemplar a natureza é maravilhoso e dá saúde mental, mas entre as coisas que você pode fazer na natureza, a que mais gera calma, paz, saúde mental é observar passarinhos. Passarinhar. Onde houver pássaros… Vocês descobriram hoje isso? Onde houver pássaros, há esperança. Tem essa frase, né? Jesus, olha, observe as aves do céu. E falando de ansiedade, né? Falando de ansiedade, contrapondo. Olha o cuidado, olha o voo livre delas, né? Elas não plantam, como o Pai cuida delas. Elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Jesus, esse texto eu acho interessante, que ele usa atributos humanos para as aves. A ave não planta, não colhe, não armazena. É como se ele falasse assim: vocês já viram um passarinho na fila do banco falando, faz o Pix, né? Fecha o negócio, né? Ninguém nunca viu, tá demoniado esse passarinho, né? Jesus, o João de Barro alugando, né? Jesus, ele é meio que ele faz uma paródia, né? Sim. Vocês já viram? Ele não planta, ele não colhe, e Deus cuida deles. Então, o que vocês estão tão apavorados? Eu acho legal que esse texto da ave é o inverso do da formiga. A formiga observe a formiga, o preguiçoso. Provérbios 6, verso 6 em diante. Ela não tem chefe, nem supervisor, né, nem governante. Contudo, ajunta o seu alimento no verão, né? E ela vai ter, então, no período do inverno. Até quando vai ficar dormindo preguiçoso? Então, aqui para a formiga, lembre que a gente tem que trabalhar. Nós não podemos ser acomodados, indolentes, preguiçosos, deixar um monte de erva daninha crescer no nosso jardim. Então, aqui tem uma lição. Quem não trabalha e quem não come. Agora, o problema é que da nossa geração, como a gente falou da sociedade do cansaço, é que ela trabalha tanto, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Ela vai indo pro outro lado. Eu já contei 1000 vezes nas pregações. Eu trabalhei com um menino no estágio de advocacia. Ele tomava tanto café, Douglas. Era 40 copinhos de café por dia. Ele espirrava de olho aberto. Ninguém me contou. Eu vi. Ele chegava, ele era um cara frenético, assim, de tanto café. Eu falei, cara, você tem que descansar, mano. O cara, ele era cafeína. Ele era cafeína. Então, vai trabalhar. Aí eu falei, calma. Olha pras aves. A ave é o contrário, né? 3 coisas que a formiga não tem, né? Não tem chefe, governante, supervisor. Ela não planta, não colhe, não armazena, né? Contudo, a formiga junta no verão. Contudo, o Pai Celestial cuida da ave. E os dois terminam com uma pergunta, né? Até quando vai ficar de braço cruzado preguiçoso? Até quando vai ficar aflito homens de pequena fé, né? Então, as aves é para quem tá indo pro outro lado, achar que você como… Então, trabalhe como uma formiga e confie como uma ave do céu, muito né? Bom, aí tem um equilíbrio aqui, ó. Tem um equilíbrio aqui. Tem um marimbondo aí no meio. Tem um bichinho, um besouro, um beetle. Um beetle. Agora, é claro que a gente não vai passar em todos os capítulos, porque até o melhor a gente não falou, né? Pra só ter o livro. É isso aí. Só um pouquinho, hein? Mas eu queria que a gente caminhando pro final, a gente falasse de como é que pode ser feita uma gestão em relação das redes sociais e do nosso tempo com a tecnologia, né? Sim. Porque isso que… até a Val estava lendo um artigo dizendo que… um livro, perdão. Que a ideia, quando a tecnologia começou a surgir, a previsão, né, das pessoas era… Poxa, agora nós vamos descansar muito mais. Porque eu tenho uma lava-louça, ela vai lavar a louça. Eu tenho para lavar minha roupa, agora vai lavar minha roupa. Então a gente vai poder descansar mais. Mas não é o que está acontecendo. Sim. Com a tecnologia nós estamos trabalhando muito mais. Você sabia que Aristóteles levantou essa pergunta na antiguidade, quase 2.400 anos atrás? Não sabia. Né? Não tinha máquinas, né? Não tinha robôs. Mas ele levanta a pergunta na obra Política. Ele fala, e se as estátuas de Nefesto
né, que eram estátuas de bronze na mitologia que se moviam, trabalhassem para nós, o que nós faríamos? Aí ele fala que haveria o florescimento humano. Não houve, né? Não houve. Desculpa, definitivamente, Aristóteles, não houve, né? Houve talvez uma vegetalização dos seres humanos. Os seres humanos viram um vegetal, né? Eu vejo prédio vendendo lá em São Paulo hoje, é assim, tem tudo no prédio, né? Eles lavam a tua roupa no prédio, tem café no prédio, tem um coworking no prédio, tem academia no prédio. Então você meio que você é um prisioneiro, né? Você é feito tudo para facilitar a sua vida. A casa inteligente gera humanos burros, né? A casa é inteligente, mas os humanos estão cada vez mais ignorantes. Eles são dependentes, viciados na tecnologia. Então, tem um capítulo no livro que chama Não Comente Todas as Notícias do Mundo. Eita. Que a gente aborda a questão aí de fazer o detox digital e fundamentando em textos bíblicos, né? É um texto de Eclesiastes que diz assim: não tente saber tudo que tudo estão falando, porque você vai ouvir o teu servo falando mal de você. Eita. E você sabe no seu coração que você já falou mal de outros do mesmo modo. Então, aqui no Eclesiastes tem um princípio maior, né? A pessoa que quer ser antenada demais, está conectada demais, ela vai ficar triste. Ela invariavelmente vai começar a ter informações que não agradam ela. Então, muda 3 mil anos e é atual. E a gente tá falando a mesma coisa. Saber lidar com a mídia. Eu vejo muita gente, Douglas, que fala assim: ai, porque as pessoas são muito falsas de ficar colocando só momentos de vitória. Vai ficar colocando tristeza também? Eu acho que o maior problema não é esse. O maior problema é como você lida com a mídia. De achar que aquilo é a vida real, entendeu? De achar que tá todo mundo feliz, ou de ficar dependendo muito disso o tempo inteiro. Porque a pessoa quer o quê? Que fique colocando tristeza. Se colocar tristeza, vai reclamar do mesmo jeito. Nossa, que mundo mórbido. Não há saída para o mundo. Tá todo mundo doente. Então, o problema não tá no nosso mediação, eu acho, sabe? Eu acho que a maior educação tem que vir aqui. Quando você entra num espaço virtual desse, saber que ali tem inteligência artificial agora, tem Photoshop, que não é o mundo real. Quando o João escreveu a segunda e terceira carta, eu gosto muito do final, que ele diz assim: eu tenho mais a dizer, mas não dá pra fazer com pena e tinta. Quer dizer, tem coisas que eu vou falar, ele fala face a face. Né? Acho que no grego é boca a boca que ele fala, né? No mano a mano a gente fala, né? Vis a vis. Ou seja, tem coisas que não dá pra falar mediado pela tecnologia. Tem coisa que é na vida real, é no mano a mano, é no toque, é na sensibilidade, é no discernimento. E então, sim, a gente precisa. Tudo isso é muito novo, a gente precisa pensar sobre isso. 2 semanas atrás, estava tendo a votação no Congresso Nacional, né, daqui da gravação do nosso podcast, criminalizando você usar a foto de alguém em imagens pornográficas. Isso é crime agora, né? O Congresso está terminando de legislar sobre isso. Isso é crime. Mas quer dizer, 1 mês atrás não era. Olha só, como que é uma coisa nova, né? Criar algo de algo que a gente nem sabia que ia surgir. Né? Aí então tudo está acontecendo agora. Então, por isso que a igreja tem que ser prudente, ancorar na palavra, né? E a gente não ficar... Não é nem ser tecnofóbico, tecnófobo, né? Contra a tecnologia, não. Mas também não é uma tecnofilia ingênua, né? Tem uma expressão assim, optimista. É a pessoa que acredita que um aplicativo vai trazer benefícios para a vida dela, né? Entendi. Quanto mais aplicativo, melhor eu tô. É o optimista, né? Achei o aplicativo que vai resolver minha vida. Não é um aplicativo que vai resolver, né? Então, não colocar uma esperança salvadora na tecnologia. Existe também um evangelho tecnológico sendo pregado. Como se a tecnologia salvasse, como se a tecnologia redimisse, como se a tecnologia fosse permitir você existir eternamente. Eles falam agora do upload da mente, né? Isso já é debatido em ciência, que é um tema que entra num outro podcast também. Mas como se a tecnologia fosse capaz de salvar, literalmente trazer a vida eterna, né? Então, não é por aí. A gente sabe que não é esse o caminho. Não é nenhuma tecnologia humana que irá nos salvar, né? A cruz era uma tecnologia de destruição. Né? A crucificação, né? A cruz é uma tecnologia de execução do Império Romano para ser uma tortura, um suplício, né? Os antigos diziam que quem morria na cruz morria 1000 vezes. Foi desenvolvida a crucificação como um modo, né, muito terrível de matar os inimigos do Império Romano. Então,
a tecnologia pode ter bons, maus usos, que possamos ser bons mordomos, né? No uso das tecnologias. Um livro que dizia que nós deveríamos ser pais do nosso celular. E não ele, nossos pais. Né? Ele, nosso pai. Porque o pai fala a hora que o filho dorme, né? E a pergunta é, seu celular tá falando a hora que você dorme ou você fala pra ele a hora que ele dorme? Já viu gente que fica digitando de noite e o telefone cai assim no rosto da pessoa, a tela ela dorme, o próprio telefone me desliga, né? Ele não aguenta mais, ele dá uma telefonada na pessoa. Pra pessoa não dormir um pouco. Exatamente. E uma coisa legal, assim, que eu tenho tentado fazer é, até no uso da tecnologia, principalmente a rede social, você ter um propósito. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tô aqui, o Renato, eu e o Renato gostamos de NBA. Então você vai lá e fala assim, quanto será que foi o jogo? Ou, falaram que o cara lá fez uma cesta maravilhosa. Então eu entro e eu tenho um propósito. Eu tô entrando ali porque eu quero ver quanto foi o jogo e os highlights do jogo, né? Poxa, fiquei sabendo que o Davi pregou não sei aonde, como é que será que foi? Aí eu entro e falo, poxa, deixa eu ver aqui as fotos de como é que foi aquele evento e tal, não sei o quê. Pô, o Desascope tá fazendo uma semana teológica, que dia que será que vai ser? Aí eu entro e olho. Diferente de eu entro e agora vamos ver o que vão jogar na minha cara. Uhum. E isso é muito até perigoso, né? Muito. Porque a Pirâmide da Sabedoria, o livro, ele dá uma ilustração interessante. Ele falou assim, é como se você ficasse de olho aberto, de boca aberta. Imagina, você de boca aberta numa praça, vendado, e eu falasse assim, ó, quem passar pode jogar o que quiser na sua boca. Exatamente. Isso é loucura. Quem que vai aceitar isso? É uma boa imagem. Mas nós estamos fazendo isso com o feed, com o algoritmo, né? Porque a qualquer momento pode aparecer uma imoralidade sexual, a qualquer momento pode aparecer uma informação falsa, a qualquer momento. Então ele fala, vai com propósito. Poxa, como é que estão meus primos? Deixa eu ver aqui, como é que estão meus primos? Eu entro lá e vejo. Não tem problema nenhum, isso é maravilhoso, né? Agora, eu acredito, eu queria que você me desse uma opinião. Eu acho que, sabe isso que a gente acabou de falar? Tipo assim, imagina, desenho animado fumando, ou um cigarrinho de chocolate. Então, imagina se uma criança estava brincando de fumar, a gente vai olhar hoje, 2025, e falar, o que é isso? É um absurdo. Eu acho que daqui a alguns anos, quando a gente vê uma foto antiga de uma criança com celular e tal, nós vamos ter a mesma percepção. Sim, né? Porque nas escolas no Brasil acabou de ser proibido. Acabou de ser proibido. As crianças estão com dificuldades fonoaudiológicas, até para comunicar, falar no básico, né? Porque ficam imersas nisso daí. E outra coisa, né, que você tá falando, a nossa mente não é uma latrina, né? Não é um depósito de dejetos a nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração. Um dos princípios também é esse, né? Manter a higiene mental. Um dos princípios de uma vida leve é manter a higiene mental. A pessoa fica ruminando, vem setas ali na mente, imagens desnecessárias que você, como a gente diz, não tem como desver mais, mas aquilo fica ali, né? E de repente você tá triste e não sabe por quê, mas porque perdeu tempo. Tem uma pessoa que falou assim, as mídias sociais são máquinas de ansiedade, né? Justamente por isso, porque você fica querendo ver tudo e ao mesmo tempo nada te satisfaz. Sim. Isso que é interessante. Nada daquilo ali é nada. Você vê o negócio, nossa, agora parei. Você ficou querendo viciado naquilo e não chega em lugar nenhum. Pedacinho, e destrói o seu tempo inteiro. E é tudo pedacinho, né? E você passa um tempo e nem descansou, nem produziu, nem aprofundou a comunhão com Deus. Cansado e sem nenhum resultado. Nenhum resultado. Tem pessoas que já acordam cansadas, ficam mexendo no telefone, já acorda sem ânimo, já acorda cansado. Porque assim, você tá lá fazendo doutorado, né? Então, vai dar quantos anos o doutorado? 3. Fora até o período concluir. do... 3 anos? Não, falta terminar esse ano, se Deus quiser. Então, aí serão 4, não? 3. 3 anos. Então, você imagina, 3 anos fazendo uma coisa e vai terminar cansado, né? Mas aí você tem uma obra, né? Tem um negócio, olha aqui. Agora, 3 anos vendo rede social. E seu cérebro diminuiu. Isso, né? E no final você não tem nada, né? Jumentizado nesse processo. Então, não dá pra continuar assim. Não dá. E aí a vida vai ficando pesada. Eu vi até um estudo dizendo que o cérebro humano ele foi projetado por Deus, né? Lá falava, né, da evolução, mas a gente queria que foi por Deus. Projetado por Deus para ter contato com um número mais ou menos assim de 150 pessoas, que seria uma vila, né? Então, seu cérebro tem essa capacidade de saber mais ou menos ali da vida e ter contato com 150 pessoas. Cara, que interessante. Hoje nós estamos diante de
de 1.000, 2.000, 3.000. Mas são relacionamentos o tempo superficiais. tudo superficial, né? É outro ponto do livro. Construa relacionamentos significativos. Tá tudo interligado, sempre, né? Quer ter uma vida leve? Você tem que ter relacionamentos amigos, né? de verdade. Não um monte de contatinho que não é nenhum, na verdade. Mas amigos. O amigo ama em todo tempo. Na diversidade se faz um irmão. É isso que faz a vida valer a pena, Muito né? bom, muito bom. Ter com quem celebrar os momentos da vida. Dividir o trabalho e multiplicar o sucesso, hein, Douglas? Isso é cooperação. Isso é muito bom. Eu fui, agora tirei férias, né? E a gente ficou um mês. Falei, vamos ficar um mês de férias e tal, né? Acho que foi a primeira vez que a gente ficou assim, 30 dias, mas foi legal que a gente foi com 2 famílias da igreja. E eu digo pra você, mais legal do que o lugar são as pessoas. As brincadeiras que ficam pra sempre, Pra né? As sempre. lembranças que vão carregar, os filhos. Isso é muito maravilhoso. Então, assim, mais importante do que o carro que você dirige é quem que anda nele. Mais importante do que a casa, o bairro que você mora, é quem que se senta no sofá. Provérbios, né? É melhor a casa com a verdura na mesa e amor do que aquela que tem o novilho gordo abatido e ódio. Muito bom, muito bom. Meu amigo, obrigado. Obrigado, Seguinte, Douglas. você que tá aqui, pega leve, cara. Pega leve. Olha, isso aqui, de verdade, vai ser uma ferramenta poderosa para te abençoar. E eu queria até te fazer um incentivo. Pega para ler com uma galera, pega para ler com a célula, pega para ler aí com o Ministério de Jovens, com a igreja, com as mulheres da igreja. Eu acho que, assim, é uma ferramenta fundamental porque a gente está vivendo hoje, uma resposta porque a gente está vivendo hoje. E eu tenho certeza que vai te abençoar muito, porque é muito prático, pouco do que a gente falou aqui e muito mais para você refletir aí. Vou deixar o link na descrição para você pedir o seu. Beleza, meu amigo? Obrigado. Douglas, obrigado eu. Mais do que o podcast de hoje, obrigado pela sua amizade. Vamos em frente. Vamos juntos, construindo juntos aí. Amém. Obrigado a você que ficou ouvindo, assistindo. E aí pega esse link, manda para todo mundo. Você tem um pessoal com olheira aí, manda para ele esse link para ele ouvir esse papo abençoado aqui e mais gente ter acesso a esse conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.